Todos nós vamos ter o nosso momento de angústia, de dor, de tristeza, de sermos prensados como o azeite. E nesse dia, o seu líder espiritual, seu pastor, seu cônjuge, eles não vão poder te ajudar. Ninguém vai conseguir repartir essa dor com você. Lembra quando Deus operou uma transformação tremenda na vida de Jacó, lá no Antigo Testamento? Lá em Gênesis 32, quando Deus mudou o nome dele para Israel, foi preciso que Jacó passasse toda a sua família, tudo o que ele tinha, simbolizando aqui os títulos que ele tinha, as suas riquezas, os seus recursos. Ele passou tudo para o outro lado e ficou sozinho lá no Val do Jaboque. E foi na solidão que Deus tratou com ele. Foi na solidão que Deus mudou o nome dele, que Deus mudou o seu futuro. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, que quando nós fôssemos orar, que nós entrássemos no nosso quarto e trancássemos a porta, porque ali, na intimidade, sozinhos, Deus falaria conosco, na individualidade. Então, meu irmão, Jesus estava vivendo o seu pior dia aqui na terra e ele fez questão de se cercar daqueles discípulos que sempre estiveram ao lado dele. Eu e você não faríamos diferente. Quando nós passamos pelos piores momentos da nossa vida, nós queremos as pessoas que amamos ao nosso lado, não é verdade? Não tem pessoas assim na nossa vida que mesmo que estejam afastadas, você sabe que pode contar com elas. Você sabe que se der um telefonema, elas chegam aí na sua casa. Tem pessoas assim na nossa vida e glória a Deus por isso. Mas tem problemas que nós vamos enfrentar sozinhos. Quando Jesus pediu que os seus 3 discípulos queridos orassem por eles, ou por ele, eles devem ter orado um pouquinho, eles devem ter feito igual o pessoal do grupo de WhatsApp. Amém, vamos orar, estamos juntos. Mas daqui a pouquinho eles dormiram. Sabe por quê? Porque aquele problema, aos olhos deles, não era tão grandioso. Eles não conseguiam enxergar aquele momento da mesma maneira que Jesus enxergava. Tem coisas que você vai compartilhar com as pessoas e elas não vão conseguir te compreender da mesma maneira que você está vivendo aquilo ali. Porque é um drama seu, é algo que Deus fez com que você experimentasse. E outra coisa que Deus me chama a atenção aqui, o fato deles terem dormido não significa que eles descansaram no Senhor, não é isso. Porque tem pessoas que falam assim, eu orei e aí eu descansei diante daquilo. Não é isso. Quando nós oramos, nós podemos descansar em Deus sim. Quando nós entregamos algum problema, alguma adversidade nas mãos de Deus, nós podemos deitar e descansar. O salmista fala sobre isso. Mas não foi o caso aqui. Eles dormiram porque não tinham compreendido a gravidade da situação. Desculpa. Da mesma maneira que Jesus compreendeu. Irmãos, o negócio era tão sério que Jesus suou gotas de sangue de tanta aflição que ele estava. Depois você dá uma olhada aí, eu não vou ler todos os textos, mas essa passagem ela é narrada em Mateus 26, que é o texto que eu estou trabalhando, em Lucas 22 e em Marcos 14. E em Lucas 22 tem uma coisa apenas que eu quero destacar, que está no verso 42 e 43, que diz assim, olha, Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, como eu já li, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí o evangelista Lucas, ele acrescenta algo aqui na narrativa que os outros 2 evangelistas não mencionam. Ele diz assim no verso 43,
e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Tem uma versão que eu peguei, que é a Almeida Revista Atualizada, que fala assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que interessante. O fato de ter um anjo ali, junto com Jesus, naquele momento, simbolizava a presença de Deus. Veio um anjo do céu que o fortalecia. Lembra em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? E depois de vencer as tentações, os anjos vieram e o serviram? Só que aqui nessa passagem de Lucas 22, especificamente, o anjo não veio para servir Jesus. Ele veio somente para o fortalecer e o confortar. Então, eu quero dizer para você o seguinte: existem situações que Deus não vai nos tirar dela. Ele vai permitir que nós passemos por elas. A ação de Deus em alguns momentos da nossa vida não vai ser no sentido de nos livrar de determinados problemas, mas de nos fortalecer para que nós possamos lidar com esses problemas de uma forma correta, de uma forma equilibrada. Amém? No nome de Jesus, que essa palavra testifique aí no seu coração, que ela faça sentido para você. Jesus orou angustiado, dizendo para Deus: olha, se for possível que eu não sofra isso, passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. E Deus não poupou Jesus, irmãos. Deus não poupou Jesus. O anjo não chegou ali para, dando uma voadora, falar: não, Jesus, pode deixar que nós vamos livrar você dessas coisas. Não. O anjo o fortaleceu. Jesus teve que enfrentar a cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E quando Jesus diz assim: seja feita a tua vontade e não a minha, nós vemos a vontade humana se rendendo à vontade divina, como deve ser. Esse é um grande ensinamento que nós temos aqui diante dessa passagem. Tem momentos na nossa vida em que será difícil aceitarmos a vontade de Deus, porque na nossa concepção nós temos soluções melhores do que Deus. Quantas vezes nós nos pegamos na nossa oração como se estivéssemos dando conselho para Deus: Senhor, faça assim, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, muda o coração de fulano, de beltrano. Não é? Você já se pegou assim na sua oração, dando um direcionamento para Deus? Parece assim, de uma forma indireta, nós estamos dizendo assim: eu estou vendo que o Senhor está meio confuso, então eu vou te dar um toque aqui. Olha, faz isso, faz aquilo. Ô, irmãos, é até engraçado, falar isso. Mas o que Jesus está falando? Olha, esquece a minha vontade, esquece a minha natureza humana nesse momento, porque eu sei que algo divino precisa ser feito. Eu sei que um grande sacrifício precisa ser feito em favor de muitos. E é isso o que acontece. O lado humano de Jesus desejou não ter que passar por aquele sofrimento. Jesus era humano, irmãos. Ele ficou triste, ele ficou angustiado, mas ele sabia que precisava enfrentar tudo aquilo. E por amor a mim e a você, ele não desistiu. Ele enfrentou a cruz. Somente depois de enfrentar o Getsêmani foi que Jesus estava preparado para enfrentar a cruz. A vontade dele não foi feita, mas a vontade de Deus, que era o seu Pai. Ninguém poderia comprar a nossa salvação através do sangue. Nenhum herói da fé poderia fazer isso. Nenhum anjo poderia fazer isso. Só alguém como Jesus, sem pecado, sem mancha,
jamais alguém poderia destruir o poder do pecado e o poder da morte, como ele fez. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Eu recomendo que você leia aí o texto de Mateus, capítulo 6, todo, para que Deus fale ao seu coração. Leia outras passagens que relatam também esse momento de dor e de agonia de Jesus no Getsêmani. O Espírito Santo vai falar muito com você, assim como falou comigo. Tá? Então, que nós possamos hoje aprender essas coisas que eu passei aqui através das palavras que Deus colocou no meu coração. Tem momentos em que nós vamos nos sentir sozinhos, tem momentos em que nós vamos perceber que Deus nos deixou na solidão, mesmo que nós tentemos nos cercar de amigos, de alguém para nos dar apoio, mas tem coisas que nós vamos ter que enfrentar sozinhos. Nós precisamos orar nesses momentos de dor e de luta, mas também temos que vigiar. Não é verdade? É outra coisa que Deus falou aqui ao nosso coração. A vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. Na nossa oração diária, nós nunca devemos de acrescentar essa expressão: Senhor, eu estou orando aqui, eu estou expondo aqui, estou colocando as minhas petições, mas o Senhor sabe que a vontade do Senhor deve prevalecer. Se eu tiver que passar pelo vale, se eu tiver que passar pelo fogo, pelas tribulações, pelo sofrimento, se isso for a tua vontade, que assim seja, mas me dê força, porque eu sei que os teus anjos acampam ao redor daqueles que temem o Senhor. E eu sei que muitas vezes os anjos vêm para nos servir, para nos dar aquilo que nós estamos precisando, humanamente falando, mas em outros momentos a presença do Senhor será somente para nos fortalecer, para nos confortar, para nos dar equilíbrio espiritual, mental, emocional, para nós vencermos todas essas coisas. Amém? Que Deus possa testificar essa palavra no seu coração. E eu sempre falo aqui, mas eu esqueci de falar no começo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem. Meu irmão, se essa mensagem falou com você, envie ela para alguém. Não guarde para você aquilo que foi bom, compartilhe. Você pode abençoar a vida de alguém simplesmente enviando esse link. Tá? Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Nós temos uma conta jurídica que está na descrição aí. Temos o Apoia-se. Tem várias formas de ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo diário aqui nas redes sociais. Quando você receber a Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador, isso é que vai trazer satisfação para você. Davi foi um homem, foi talvez o maior rei que Israel já teve. Talvez não, com certeza. Davi foi o maior rei que Israel teve. Davi governou, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi venceu muitas batalhas, derrubou gigantes, mas ao final da sua vida, ele não fala para Salomão a respeito dessas coisas. Davi não diz para Salomão assim: enfrente os seus gigantes, encare os seus gigantes, seja um vencedor. Não. Ele fala assim, seja homem, e o seja homem aqui não é no sentido assim, seja um macho. Não, não é isso. Seja íntegro, seja reto, seja temente a Deus, ande nos caminhos do Senhor, cumpra os propósitos que Deus estabeleceu para você nessa geração.
Essas foram as orientações de Davi. Salomão foi um rei que foi chamado para o reinado na sua juventude. Salomão era muito jovem quando assumiu o trono. E Deus falou para ele assim: me peça o que você quer. Salomão disse: eu quero sabedoria. Salomão poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido longevidade, mas como ele pediu a coisa certa, Deus falou assim: olha, como você pediu sabedoria, como você não pensou somente em si mesmo, eu vou dar a você, além da sabedoria, porque Deus fez dele o homem mais sábio do mundo, mas além da sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar prosperidade. Então Salomão foi o rei mais rico que a Bíblia menciona. E foi o rei mais sábio que a Bíblia também destaca. Mas apesar disso tudo, no final da sua vida, ele diz: o que realmente importa? Temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Olha só, depois de experimentar tudo que a vida pôde lhe oferecer, ele escreve as suas últimas palavras dizendo: o que importa nessa vida é andar nos caminhos do Senhor. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 14, ele fala sobre isso. Ele diz assim: olha, eu tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Então, o que eu quero dizer para você hoje é algo bem simples, mas são coisas assim muito profundas que Deus falou comigo. Primeiro, valorize aquilo que realmente importa na sua vida. E o que importa não é o que você veste, não é quanto dinheiro você tem na sua conta, você tem no banco, não é o luxo da sua casa. O que importa nessa vida é servir a Deus e é amar as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Às vezes nós vamos ter que lidar com pessoas bem difíceis. Às vezes nós vamos ter que enfrentar durante a nossa vida situações que são desagradáveis com pessoas. Nós vamos ser, às vezes, desafiados a conviver com pessoas muito complicadas. Mas nós temos que nos lembrar que, assim como Jesus nos amou, nós também devemos amar essas pessoas. A única coisa que nós vamos morrer devendo é o amor. A palavra do Senhor diz assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Então, valorize aquilo que a vida te deu. Se você está assistindo essa mensagem, é sinal de que você está respirando, é sinal de que você está vivo, é sinal de que você tem um celular, ou um notebook, ou um tablet. Então, somente isso já seria motivo de agradecimento a Deus. Somente essas coisas que eu falei aqui. Eu me arrisco a dizer que você fez pelo menos umas 2 refeições hoje. Que você tomou um café de manhã, que você almoçou. Então, seja grato a Deus pela sua vida, independentemente de como ela esteja. Talvez você esteja me assistindo ou me ouvindo do leito de um hospital. Seja grato porque você tem um hospital para cuidar de você. Seja grato porque tem uma equipe médica ao seu dispor aí. E se você der um troço aí, vem alguém para te socorrer. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos perceber as coisas pequenas da vida. E durante a minha trajetória, durante esses mais de 50 anos vividos
Como eu aprendi a ser grato por todas as coisas. Hoje de manhã eu acordei e quando eu acordo a minha vista está um pouco embaçada, assim, sabe? Sabe quando você acorda e que o seu olho está um pouco embaçado? Aí eu me lembrei de pegar o meu óculos ao meu lado, colocar o óculos, aí dar aquela clareada. Aí no meu coração já vem aquele sentimento assim, Senhor, obrigado por esse óculos. Porque se não fosse esse óculos, eu não estava conseguindo ler mais. Eu não estava conseguindo enxergar as coisas. E aí eu levanto, vou ao banheiro, faço as minhas necessidades. Eu me lembro de agradecer. Deus, obrigado porque está tudo funcionando aqui dentro de mim. Porque tem pessoas que têm problemas renais, que não conseguem mais completar as suas necessidades, né? Você entende o que eu estou dizendo? E eu estou respirando, e eu vou na minha despensa, eu pego um biscoito, eu pego um pedaço de pão, e eu falo, meu Deus, obrigado pelo alimento. Irmãos, pastor, você está exagerando. Não, eu não estou exagerando, porque tem pessoas que não têm tudo isso que você tem. Aí você pensa assim, puxa vida, eu tenho uma família toda problemática. Não, para a sua frase nisso aí, ó, eu tenho uma família. Sabe? Esquece o resto, eu tenho uma família. A palavra do Senhor diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Então, se você tem uma família, olha, eu estou falando de valorizar aquilo que realmente importa nessa vida. Se ainda tem seu pai, glorifique a Deus. Você tem a sua mãe, ô meu irmão, agradeça a Deus. Só quem perdeu o pai e a mãe sabe o quanto isso é doloroso, o quanto é penoso para um filho enterrar o pai, enterrar a mãe. E às vezes nós temos essas coisas e nós não nos damos conta. Quando você for deitar, lembra que você não está deitando na pedra, você não está deitando na madeira, você está deitando num colchão, você está deitando em algo macio. Então, muitas pessoas, eu estou vendo a irmã Vera dizendo aqui que perdeu esse mês a mãe dela. Muitas pessoas durante a pandemia perderam entes queridos, perderam pessoas muito queridas. Então, se você ainda tem a sua família ao seu lado, glorifique a Deus por isso. Ah, pastor, minha família quando junta é só briga. Talvez um dia você ainda vai sentir falta, saudade dessas brigas, até dessas brigas, dessas discussões, esse calor humano. Seja grato a Deus pela sua vida, independentemente de como ela esteja. Saiba de uma coisa, o nosso sofrimento é passageiro. O sofrimento faz parte da vida. Nossa vida é marcada por momentos bons e por momentos ruins. Nossa vida é marcada por momentos alegres, esfuziantes, mas por momentos tristes, por momentos dolorosos. Mas o nosso sofrimento, ele é passageiro, ele é momentâneo. A vossa leve e momentânea tribulação está produzindo para vocês um eterno peso de glória. A nossa vida aqui é passageira. Deus tem algo muito melhor e muito maior preparado para nós. Viva da melhor maneira, mas não fique preso às coisas deste mundo. Valorize as pessoas que estão ao seu redor, seus irmãos, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus amigos, porque um dia você terá que se despedir de todos eles. Um dia todos eles irão partir. E só quem sabe a dor da perda, a dor de uma despedida, é que entende aquilo que eu estou falando.
Irmãos, eu não deixo de me encontrar hoje com meus filhos, com meus irmãos, com minha mãe, de dar um abraço e de dizer eu te amo. Ainda que seja difícil, né? A gente não está acostumado a falar essas coisas. A gente não está acostumado a ter conversas sérias com as pessoas. A gente se acostumou com a superficialidade. Então, lembre-se de que talvez as palavras que você disser podem ser as últimas que você está dizendo. Eu li aqui as últimas palavras de Davi, mas Davi sabia que ia morrer. Eu li as últimas palavras de Salomão. Às vezes, quando eu saio para trabalhar, né, porque eu trabalho no aeroporto aqui em Belo Horizonte, então às vezes quando eu saio para trabalhar, eu olho nos olhos da minha esposa e falo com ela assim, eu te amo, me perdoa se eu te magoei em algum momento, e se você não me ver mais, lembre-se de que eu amo você mais do que tudo, só não amo você mais do que Deus. Ela fala, para de falar essas coisas, parece que vai morrer. Eu falei, mas eu não sei o dia que eu vou, que vai ser as últimas palavras. E aí eu fico pensando assim, já pensou se as últimas palavras que ficarem gravadas forem assim algo, sei lá, xingando ela, né, reclamando de alguma coisa? A gente não sabe, irmãos? Eu tô abrindo meu coração aqui com você, eu tô desabafando aqui, porque eu tenho visto tanta futilidade, tanta coisa inútil, né? Pessoas que têm visibilidade na internet, mas que gastam com tantas coisas que não edificam. E hoje eu anotei poucas coisas aqui, mas eu estou deixando que Deus fale através da minha vida. E eu espero que Ele esteja falando com você, como Ele falou comigo. Ame as pessoas, ame. É difícil às vezes. Ontem eu conversei com uma pessoa que disse para mim que está sendo perseguida no trabalho. Olha, o fulano tem me perseguido. Aí eu falei, eu vou te dar um conselho com uma base bíblica. Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Olha o que Jesus falou. Parece algo assim, maluco, né? Quando for orar, lembra de orar por aqueles que te perseguem. Eu tenho tanta gente para orar, tanta gente que eu gosto, tanta gente que me faz bem. Orar por essas pessoas não é mais do que sua obrigação. Agora, quando você consegue amar aquele que te faz mal, quando você consegue clamar a Deus em favor daquele que está te perseguindo, aí é sinal de que o Espírito Santo está fazendo algo grandioso no seu coração. Amém? Enquanto o ser humano não conseguir ter um olhar verdadeiro, um olhar real sobre si mesmo, ele vai continuar nessa posição de resistência. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você se renda totalmente a Ele, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo o lugar da sua fragilidade, aonde você precisa ser ajudado. É necessário ter reconhecimento. É a palavra que eu quero que você guarde. Reconhecimento. Reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que não somos dignos das bênçãos de Deus, reconhecer que somos fracos, que somos inconstantes. Não adianta eu querer me mostrar espiritual demais nos cultos, nas reuniões, sendo que no fundo eu sei que eu sou uma pessoa inconstante. Quando eu adoto essa postura de resistência, é como se eu chegasse diante de um médico.
sabendo que eu estou com vários sintomas de uma doença, mas se eu dissesse para o médico o seguinte: não, eu estou bem, eu não estou sentindo nada. Então, se o médico confiar no meu relato, a consulta acaba ali mesmo. Mas se ele for um bom profissional, ele vai te examinar, ele vai escutar os seus batimentos, ele vai aferir a sua pressão, vai te pedir exames e vai acabar constatando que você está mal, que você precisa de uma medicação, de um tratamento. Deus é dessa maneira, assim como um médico. Por isso que ele é chamado médico dos médicos, não é só por causa dos milagres, é porque ele sabe todo o nosso diagnóstico, sem nem ao menos nos examinar. Deus não precisa de nada para saber como que a sua vida está, porque Ele é onisciente. Ele te conhece desde que você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Ele viu a sua infância, Ele sabe dos acontecimentos marcantes que determinaram hoje o seu comportamento. Ele sabe dos seus traumas, dos seus medos, dos seus anseios. Ele conhece os seus sonhos. Mas nós continuamos relutando em encarar a nossa realidade. Reconhecer é a melhor atitude. Reconhecer é aquele momento doloroso que nós temos que enfrentar, que é necessário para que a nossa vida seja transformada. Muitas pessoas ainda não tiveram a sua vida restaurada porque insistem em se apoiar em uma imagem, uma falsa aparência de que está tudo bem. Reconhecimento é um remédio amargo, que muitas vezes nós evitamos ou nós adiamos. Mas poderia ser um tratamento mais suave se nós pudéssemos abrir mão do nosso orgulho e da nossa soberba. Eu me lembro de uma passagem quando Davi teve que enfrentar o gigante Golias. A Bíblia diz que Davi foi para cima do gigante. Davi não correu do gigante. Davi foi encarar de frente o seu gigante. Ele sabia que até aquele momento que ele permitiu que a situação chegasse, seria inevitável estar diante do gigante. Então Davi foi para cima dele, mesmo com a sua limitação, mesmo com a sua fraqueza, mesmo com a sua baixa estatura, mesmo sofrendo as afrontas, ele foi para cima do gigante. E talvez é isso que eu e você estamos precisando. Encarar de frente os nossos problemas. Termos um olhar definitivo, verdadeiro, consciente, não sobre a vida dos outros, mas sobre a nossa própria vida. Hoje o Senhor te leva a uma autoanálise. A uma autoanálise. O apóstolo Paulo diz, quando ele faz aquelas recomendações a respeito da ceia do Senhor, ele diz assim: examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você mesmo. E às vezes nós queremos olhar para dentro do outro. Nós queremos encarar o outro. Mas o que Deus manda dizer é: enxergue a você mesmo. Reconheça a você mesmo. E aí, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, esse texto que eu li, nós percebemos que aquela mulher cananeia, ela teve que abrir mão de todo o seu orgulho, da capa de moralidade que poderia impedi-la de se aproximar de Jesus. Ela fez um cálculo muito simples. Diante dela, uma situação que aos olhos naturais era impossível de ser resolvida. A sua filha estava atormentada por um demônio. Mas passando por ela estava a possibilidade
de tudo aquilo acabar através de um homem que poderia resolver aquele problema. Então ela fez um cálculo simples. Se eu abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, da minha soberba e me humilhar diante desse homem, ele pode operar um milagre na minha filha. E ao pedido de clemência daquela mulher, primeiro veio uma reação de silêncio, tanto de Jesus como dos discípulos. O desprezo daquele pedido de socorro de uma mãe que buscava desesperadamente o fim do tormento da sua filha. A dignidade, aquilo que é soberano para ela, que era soberano para ela e que para cada um de nós tem o seu valor, a dignidade já tinha sido quebrada. Ela estava provavelmente envergonhada, humilhada, mas ela estava determinada. Não haveria obstáculo que fosse capaz de impedi-la de clamar ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós entendemos que Deus é a coisa mais importante na nossa vida apenas da boca para fora. Nós falamos isso da boca para fora, de uma maneira superficial. Mas enquanto a nossa atitude não for fruto de um desejo honesto, de um sentimento puro, sincero, produto de uma necessidade real, nós não estaremos à altura de conhecer plenamente a graça de Deus e a sua infinita misericórdia. Jesus não estava passando ali por acaso, foi algo que Deus preparou, foi um momento que Deus preparou. E coincide a passagem de Jesus com a decisão daquela mulher de se humilhar diante dele e conquistar o seu milagre. Ela quebrou a sua soberania para dar lugar ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus, aquele que realmente poderia curar, reabilitar a sua filha. Portanto, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, abra mão da sua soberania, abra mão da sua vaidade, do seu orgulho e permita que Jesus conduza você durante esse percurso da sua vida. Reconheça Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Entregue a Ele os seus problemas, as suas aflições e, segundo a vontade dEle, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode trazer de volta ou Ele pode até levar embora alguém da sua vida, mas Ele vai agir segundo a vontade dEle e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Reconheça as suas limitações, a sua fraqueza, reconheça que você é falho, que você é pecador e que você precisa de Jesus. Amém? Se você hoje, diante dessa palavra, tem essa atitude de reconhecimento, eu quero que você escreva aqui nos comentários: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Só isso. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Não importa em qual área da sua vida, não importa o que aconteceu no passado, importa que agora Deus tem poder para reescrever o seu futuro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder para reescrever os seus dias, o seu futuro. Eu não estou dizendo que os seus problemas vão acabar, que num passe de mágica tudo vai se resolver na sua vida, mas tenha certeza que caminhar ao lado de Jesus é muito melhor. É muito melhor. Ele te fortalece, Ele revigora o seu espírito, Ele coloca fé em seu coração e você todos os dias tem forças para prosseguir.
Amém? Coloque aí o seu pedido de oração e nesse momento eu vou orar por você, pela sua vida, pela sua casa, no nome de Jesus. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar juntos para a glória de Deus. Pai amado e querido, eu quero apresentar ao Senhor esse irmão, essa irmã, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia foram alcançados por essa mensagem, por essa palavra. Senhor, nos ajude a reconhecermos a nós mesmos da maneira correta. Nos ajude a nos enxergarmos não segundo as experiências que tivemos, que nos provocaram tanta dor e destruição, não segundo os olhares de julgamento e condenação das pessoas, não segundo os olhares do mundo, mas nos ajude a nos reconhecermos segundo aquilo que o Senhor vê em nós. Em nome de Jesus, dá-nos o Teu olhar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre os nossos problemas, sobre a vida das pessoas que nós amamos. Reconhecemos que existem situações que estão além das nossas forças, mas não estão além das forças do Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que age no sobrenatural. Por isso eu coloco diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que estão sendo alcançadas por essa palavra, seja em qualquer rede social que ela estiver assistindo, seja o horário em que ela estiver assistindo, mas que o Senhor a tome pelas mãos, que o Senhor a erga novamente e que o Senhor ajude ele, ajude ela a caminhar contigo, Senhor. Reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações, mas reconhecemos também que o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é o dono da nossa vida. Nós reconhecemos que precisamos de Ti. Sem o Senhor, nós somos como ovelhas sem pastor. Por isso, entregamos a Ti a nossa vida. Assim como aquela mulher cananeia que foi até Jesus com um problema, porque tinha certeza de que Ele poderia solucionar. Nós também entregamos a nossa vida, as nossas causas, as nossas petições, todas em Tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Que as portas se abram para você. Que o milagre que você tem buscado do Senhor seja alcançado. Que a vitória bata a sua porta. E que, se nenhuma dessas coisas acontecerem, que o Senhor te dê forças para continuar prosseguindo. Que o Senhor te dê provisão, te dê o sustento. Tudo aquilo que você necessita. Você e a sua casa não serão desamparados. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima transmissão, se Deus assim permitir.